Meu nome é Ian Vicente, sou médico veterinário, tenho 1 ano e meio de formado e para mim é uma alegria estar aqui, falar diretamente da raiz, de quem ali no dia a dia tem talvez uma vivência maior do que a minha, porque às vezes a gente tem um conhecimento teórico, e eu sempre gosto de falar isso quando eu venho para ministrar essas palestras, e bem mais do que ensinar também eu venho aprender. Às vezes a gente cria uma concepção no período da faculdade assim de que a literatura ensina muito, realmente é bom, mas a prática também conta muito. A gente bem sabe que às vezes o que está ali escrito não é o que a gente enfrenta no dia a dia. Não é ali, diz, faça assim, mas quando a gente está ali no dia a dia do campo, manejando um animal, um terreno, um solo, plantando isso e aquilo, a gente sabe que a realidade é outra, nem sempre é o que a gente espera. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a pecuária, com foco na pecuária do nosso dia a dia, como agricultura familiar, eu sou filho de produtor, neto de produtor, bisneto de produtor rural, então para mim é uma grande alegria, porque é o que eu sempre vivi, é o que a minha família viveu, e esse foi o meu maior intuito quando eu comecei a estudar, quando eu pensei em ser veterinário, era para poder trazer algo de fora para a minha família, poder melhorar também a criação deles, o manejo. Então, para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês, para a gente ter esse bate-papo, trocar conhecimento, as nossas experiências. E para iniciar a nossa palestra, eu sempre gosto de trazer essa frase, onde diz justamente isso, que o produtor carrega a força da terra. A gente que vive aqui na região do semiárido Nordeste 2, só nós mesmos, que aqui já aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós, sabemos lidar com a nossa região. Porque uma hora está tudo belo, tudo bonito, aí graças a Deus aí, o inverno chegando, Mas há um tempo atrás, estava de arrancar os cabelos, estava de desesperar, porque a gente olhava e sem expectativa de uma chuvinha, já se perguntando como era que ia emendar mais um verão. Então, o produtor, o nordestino, carrega a força da terra. Mesmo ali diante da dificuldade, a gente recomeça, e assim, do mesmo jeito é a terra. Está ali seco, dá aquela primeira chuva, no outro dia parece que tudo, mesmo que milagre, E aí a gente olha, assim, em uma semana o que era seco já passa a ter verde, tudo já fica transformado. Então, o produtor carrega a força da terra, E aí eu gosto também de trazer para vocês esse questionamento. Por quê, Eu podia estar aqui iniciando essa palestra dizendo, direcionando a minha fala para o trabalhador rural, para alguém que trabalha no campo, no dia a dia, na roça, mas nós precisamos entender que nós somos produtores rurais. Bem mais do que trabalhadores rurais, vocês são produtores rurais, E a grande maioria, ainda que tenha um outro serviço, tem uma outra profissão, mas a maioria ali tem o contato no dia a dia com a terra. Só que nós não somos funcionários da terra. E muitas vezes a gente tem essa ilusão. Muitas vezes a gente vê os nossos filhos saindo da nossa propriedade e tentando buscar algo fora, porque eles não conseguem enxergar ali como um instrumento de crescimento. Porque muitas vezes a gente acha que só somos funcionários da terra, e na verdade nós somos produtores, Somos empresários da terra. Hoje em dia fala muito, da turma do agro, a galera do agro. Porque realmente, nós somos empresários da terra, Então a pecuária familiar vai muito além do trabalho no campo. Ela é a base da alimentação, da renda e do equilíbrio da vida rural. O produtor rural não é só um trabalhador, ele é um verdadeiro empresário da terra, um protagonista do agro, que com sabedoria e esforço transforma sua propriedade em fonte de sustento e progresso. E aí eu gosto sempre de lembrar, aquele processo de êxodo rural que muitos de nós passamos há um tempo atrás, Pelo menos em minha família, muitos dos meus tios não quiseram dar prosseguimento, às vezes, à propriedade ali dos pais, e aí foram embora para São Paulo, foram embora para uma cidade grande. E quando chega nessa cidade grande, pensando que vai encontrar ali uma mudança radical de vida, que tudo vai resolver, percebem que quando estavam ali, na roça, na sua propriedade, o conforto era outro, Todo mundo que vai para São Paulo bem diz que
trabalha para viver, para sobreviver, porque dorme já pensando na hora de acordar. Para ir trabalhar, né? E aí recebe o salário, já é para pagar a conta, que é tudo caro, a comida é cara, o aluguel é caro, e não tem aquele conforto. Que às vezes a gente que é produtor rural, que está ali no dia a dia na roça, não é dizendo que é fácil, a gente sabe que não é fácil. Mas a gente está fazendo algo para a gente. Se a gente trabalha dobrado, é pra gente. O que ganhar ali na roça. É nosso, né? Se no dia que não dá para trabalhar, não vai ter ninguém te ligando ou pedindo atestado porque foi trabalhar ou não. Então a gente precisa Para poder trabalhar, o paravédio é a mesma do coisa. mesmo jeito. Então a gente precisa. Agora, passar um dia sem trabalhar, né? Já é cobrado, risco de perder o emprego, tem que levar atestado, tem que estar dando justificativa, né? Então a gente precisa criar esse valor, né? Valorizar a nossa profissão como produtor rural, valorizar ali o nosso dia a dia, o que nós temos, né? Esse é o nosso legado. Então eu sempre gosto de falar isso, né? Que sermos apenas trabalhadores rurais, nós somos produtores rurais. Nós somos empresários, né? Não é a gente que é funcionário da terra. Na verdade, a terra está a nosso favor. É a gente que maneja, né? A gente que diz, não, eu quero arado, vou passar agrado, vou passar o arado. Eu não quero que plantado, não vai plantar. Então, a gente precisa valorizar a nossa profissão. E eu sempre gosto de iniciar essa palestra falando justamente isso. E bem mais do que apenas trabalhadores rurais, nós somos produtores, nós somos empresários, né? Nós temos a capacidade de sustentar o nosso país. A gente tira aí o Brasil nesse período de pandemia que a gente enfrentou, era o único país que, apesar de toda aquela agonia que a gente tinha, que não sabia se ia viver, se não ia, se ia comer, se não ia, como era que ia ser amanhã ou não, mas continuou funcionando. O Brasil continuou movimentando. Né? O Brasil continuou exportando, continuou vendendo grão, vendendo carne, vendendo frango, vendendo etanol, remédio, né? Produzindo vacina. Então a gente precisa entender que tudo passa pela agricultura, pela pecuária. Tudo passa pela terra. Né? Tudo passa por nossas mãos. Sim. Naquela época que deu aquela seca, assim, eu peguei com a cabeça de casa. E hoje estou com crescimento ainda. Tá aí. De novo. Por isso que o produtor tem essa força da terra. Acabou, recomeça, né? Como um novo ciclo. Um dia tá seco, um dia parece que está tudo encerrado, no outro dia a gente recomeça. Toda, sim. Então prosseguir mesmo, né? Não dá pra gente falar. Diga aí, se a gente for olhar humanamente, né? Passar por um período de seca desse, não é qualquer pessoa que suporta, né? Não é qualquer produtor. Você pegar um produtor lá do sul. Não é só um momento de perde, não. Entendeu? E lá na frente eu vou falar um temazinho para vocês, para a gente abrir também a nossa mente nesse sentido, de que às vezes a gente passa a vida toda tentando mudar a seca. Se tem uma coisa que a gente não vai mudar, é a seca. Dos nossos avós, bisavós, a gente sabia que tem um tempo que vai chegar a seca. Vai chover, vai, né? vai estar o tempo de produzir, vai, mas uma hora a seca vai chegar. Se não for esse ano, é no outro, ou daqui a 2, 3, 10 anos. Então a gente tem que entender que não é tentar mudar o que não está ao nosso alcance. É aprender a sobreviver com ela, é criar métodos para sobreviver com ela. E é realmente isso que eu quero também trazer para vocês, né, nessa palestra. Por isso que a gente vai iniciar, né, o tema propriamente dito, falando sobre manejo. Né, manejo. Né, às vezes a gente pensa assim, não, estou manejando aquela vaca, estou manejando aquela reis, estou manejando aquela criação, estou manejando aquela roça de milho, de feijão. E a gente às vezes não entende que essa palavra manejo resumiria tudo na pecuária. Que não é só, às vezes, doir, limpar, olhar, ou plantar, né, ou criar e pronto, não. O manejo é no nosso dia a dia, né? Então, o manejo na produção animal é um conjunto de técnicas, processos e tecnologias aplicados à criação de animais. O objetivo é aumentar a produtividade, a qualidade da carne e o bem-estar dos animais. Né? Então, quando a gente pensa em talvez produzir melhor,
a gente pensa por essas três vias. Primeiro, a produtividade. É o que nos alimenta, é o que sustenta a nossa família. Então não é injusto nem ilícito a gente pensar em produzir mais, em melhorar a produção para poder. E não existe todo mundo planejar uma coisa assim. Sim, Tem um jeito de outro. sim, com certeza. Então a gente pensa por esses três pontos quando a gente fala em manejo: a produtividade, a qualidade da carne ou do alimento ou do grão e o bem-estar dos animais. E existem esses 5 tipos de manejo, que são os mais conhecidos. Que é o manejo alimentar, o manejo reprodutivo, manejo sanitário, manejo biológico e manejo sustentável. Então, quando a gente pensa em manejo, é basicamente o que a gente faz no dia a dia, só que hoje a ciência traz para nós muitas técnicas para a gente melhorar a nossa produção, a nossa criação, que às vezes a gente olha e diz assim, não, só dá certo naquela fazenda porque ele tem muito recurso, ou porque tem muito espaço, ou porque tem muita terra. Não. Mas, na verdade, existem ações pequenas do nosso dia a dia, que às vezes nem envolvem dinheiro, que a gente pode resolver muitos problemas na nossa roça. Né? Existem muitas coisas ali, problemas que a gente vê no dia a dia, né? Dificuldade que a pessoa diz assim, não tem como resolver. E às vezes é só uma atitudezinha que a gente precisa mudar e nem precisa comprar ou trazer algo de fora. E a gente consegue solucionar esse problema. E realmente hoje eu quero trazer para vocês, além das minhas experiências, né, além do que eu também fui vivendo com a minha família, né, na propriedade da minha família, mas também o que a ciência nos ensina, né, para nos favorecer nesse